estamos aqui hoje no Brasil, né? Dr. José Antônio Silva, diretamente de Portugal, né, doutor? Exatamente, mas mais concretamente da Ilha da Madeira. Olha que maravilha, paraíso na Terra, doutor. É uma maravilha. Uma maravilha. É uma ilha, tem basicamente 250 mil habitantes, é a terra onde nasceu o Cristiano Ronaldo, Olha, é o madeirense mais conhecido, o português mais conhecido mundialmente, como é óbvio, por causa do futebol, e é uma terra fantástica. maravilhosa. Apanhamos um avião de Funchal para Lisboa, outro de Lisboa para São Paulo, e chegamos aqui, já estamos aqui desde quarta-feira da semana passada. Está a ser maravilhoso. Maravilhoso. Como é que foi a experiência, doutor advogado 10X? Como foram esses dias, doutor Antônio? Muito, muito importante. Muito enquadramento em termos de mentalidade, muito enquadramento em termos do processo. Eu, pessoalmente, levo dois grandes travos mestres, que é cuidar muito bem do nosso jardim para atrair mais e melhores borboletas. Verdade. Isso é profundo, né, doutor? Isso também me Muito, tocou. Essa muito. frase durante o evento foi magnífica, assim, ela me tocou sensivelmente. E é exatamente isso, né? E na advocacia, esse jardim, às vezes, ele é espinhoso, né, doutor? Porque a gente tem que cuidar do nosso jardim com tendo que trabalhar toda essa questão do conflito, né, doutor? É, Porque eu sempre digo, nós advogados, nós somos capacitados para resolver conflitos alheios, né? E não é qualquer conflito, né, doutor? não, É aquele que as pessoas já não conseguiram resolver e chegam no seu escritório, nos nossos escritórios, né? Porque elas já estão desesperadas, porque elas já não conseguiram, elas já buscaram ajuda de familiares, amigos, líderes espirituais, às vezes, conselheiros, e nada se resolveu. Então, ele busca o técnico, que é o advogado, né? Aquele que é. tem o conhecimento jurídico. Como é que é isso, doutor, em Portugal? Olha, é como em todo o mundo, é também aqui como no Brasil, as pessoas vêm com a sua dor e querem que nós, além do facto de conseguirmos tratar da dor delas, que tenhamos uma empatia, que tenhamos uma escuta ativa, eh, que elas sintam que estão a fazer agora o caminho acompanhadas com alguém que sabe que vai ajudá-las, que vai entregar o melhor resultado. E nós vamos explicando depois também o processo. Eu pessoalmente gosto de ter sempre além da empatia e da conexão com a alma do cliente, que é fundamental, porque nós até aprendemos muito bem nesta nossa convenção, que é também muito importante a conexão. As pessoas gostam de sentir que nós vamos resolver o problema delas, mas gostam de sentir que nós estamos conectados com elas. Sim, E isso é muito importante. Como, por exemplo, o Alexandre Claro deu até essa demonstração, que é, então, tem filhos, qual é o nome dos seus filhos, o que é que eles estão fazendo. Portanto, procurar também saber um pouquinho dessa história. sim. E a pessoa fica, uau, pode ser atendido por uma pessoa que é profissional da área, mas que é extremamente humana. E Isso é o diferencial, né, doutor? isso cada vez mais as Isso é o pessoas diferencial. valorizam. E principalmente na era da inteligência artificial, né, doutor, da automatização, eu percebo que isso é extremamente importante. O ser humano, ele vai esquecendo desses afetos, né, desses cuidados. Então, nós estamos cada dia correndo mais, preocupando mais, e às vezes o que a pessoa quer, não é aquela Hum, pessoa, porque eu sempre digo no escritório, doutor, que não interessa o tamanho do problema. Se é um problema de consumidor, por exemplo, que a pessoa comprou um produto e às vezes o valor, isso eu falo para os meus alunos, o valor do produto para a minha pessoa eventualmente pode ser insignificante, uhum, mas para o cliente, sob a perspectiva dele, é o bem da vida, é o produto que ele sonhou comprar por muitos anos, se não a vida toda. Então eu sempre tento atendê-lo de forma que eu compreenda e acolha ele no problema da vida dele, sabe, doutor? Então, às vezes, eu recebo situações no escritório que as pessoas dizem, olha, eu já passei por outros escritórios, eles não aceitam porque é uma causa pequena, né? Aqui no Brasil a gente fala. E é esta conexão, né? De é, compreender que o problema dele pode ser pequeno para mim, mas para ele é um problema gigante e que afeta profundamente, às vezes, a vida dele, a família dele, né? Então, eu sempre falo,
no escritório, quero receber o cliente com um cafezinho, com cuidado, se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa, né? Uhum. Recentemente a gente recebeu um cliente no escritório, ele estava muito cansado, era visível que ele estava cansado, ele tinha vindo de ônibus, desceu no ponto errado. E aí eu perguntei para ele o seguinte: o senhor precisa de alguma coisa? Como é que o senhor está? Ele disse: olha, filha, eu preciso descansar um pouquinho. Se você me der uns 15 minutos na recepção, Uhum. eu já estou tranquilo para falar contigo. E aí a gente tem uma sala de descanso no escritório para os Uau. colaboradores, né, para nós. E eu falei: olha, o senhor quer descer? Lá a luz ela é mais baixa, tem um sofá, tem massageador, tem mantinha no frio, tem uma rede esticada. O senhor Sim. quer descer? E ele ficou fantástico. Depois ele voltou e falou: eu estou novo, agora eu até cochilei. Eu estou tranquilo, agora eu estou recuperado. Então é compreender a dor do outro, né, doutor? É, E às vezes a fragilidade dele. Porque este problema, e isso é importante, né, nós advogados, hoje cada vez mais evidente, esse problema dele, que às vezes é um problema, como eu disse, de trânsito, de consumidor, uma indenização, né, e aí nós nem vamos chegar na área da família, né, numa uhum. situação com um filho, né, veja, é a vida da pessoa. Ela fragiliza todas as demais áreas da vida da pessoa. Então, quando ela chega, ela precisa de acolhimento, né, doutor? Mas aí está um exemplo concreto de receber muito bem. Toda a pessoa gosta de ser bem recebida. Sim, Toda a pessoa gosta de ser muito bem tratada. Ter um sítio para a pessoa descansar, até para tirar um cochilo, recuperar as suas sim, energias, poder até expor melhor a sua questão. Tudo isso ajuda. sim, Tudo isso é criar uma ambiência diferenciadora para o cliente. Claro que depois esse cliente vai ser o quê? Vai ser um cliente promotor do escritório. sim, Porque ele vai dizer: "Oh, fui lá na doutora André, fui muito bem recebido, até tinha uma salinha onde deu para eu descansar, tirar um cochilo, recuperei a energia da viagem, pude falar ainda melhor, as ideias ficaram mais claras." sim, E tudo isso ele vai passar para alguém. Se alguém disser: olha, eu estou com um problema, ele vai dizer logo: olha, eu conheço uma excelente advogada, a doutora André, tem aqui o contacto, você pode ligar para o escritório, fazer uma marcação. Se você chegar lá cansado, não se preocupe, vai ter uma salinha, vai ter um exatamente. sofá, você vai poder fazer um cochilo. Fantástico. É a diferença, né, É. doutor? É a diferença. Eu sempre falo, a dor, ela tem que ser olhada com olhos humanos, né? Isso que o É, doutor falou no início, né? é A isso. dor e, e as fragilidades, né? Esse mundo, essa correria, né? A gente vai perdendo esse cuidado, né? Isso é extremamente importante. O doutor atende que área, doutor? Fiquei Eu- curiosa. sim, eu trabalho mais na área do direito imobiliário. Embora o nosso escritório tenha valências em muitas áreas. Portanto, nós no direito criminal, controle nacional, administrativo, fiscal, direito civil, direito da família e das sucessões. Mas eu pessoalmente trabalho mais com a área do direito imobiliário. Portanto, essa área onde nas compras e vendas, nas sociedades que são veículos de investimento, que têm um regime fiscal mais vantajoso. E então, como é óbvio, quando alguém vai comprar um imóvel, tem que ter muitos cuidados, tem que ver se há ónus, encargos registados ou não. Por exemplo, na questão também se fica num prédio constituído em propriedade horizontal, se tem cotas de condomínio em dívida ou não. Agora houve uma alteração, sensivelmente há 2 anos, lá na legislação portuguesa, em que obriga, por exemplo, quando alguém quer comprar um apartamento, obriga mesmo a que vá na empresa que faz a gestão do condomínio, obtenha uma declaração em que, Uma certidão sim, negativa, que uma a gente chama. certidão negativa de Ótimo. dívidas, ok? Porque se não se fizer, portanto, o documento, e depois o documento da transmissão da propriedade pode ser inclusive feito por um documento particular autenticado por nós advogados, portanto nós fazemos essa prática Olha que notarial, legal. ok? E o que a lei determina é que se não houver essa certidão negativa de dívidas, todas as dívidas transitam para o novo proprietário. Portanto, isso é uma Hum, questão muito importante. E depois já aconteceu, em certas situações, o comprador até assumir a dívida, mas depois haver, portanto, um acordo para deduzir o valor da dívida no preço da compra. Ok? olha só. Por exemplo, agora a questão que se coloca muitas vezes lá em Portugal, e que tem levantado muitas questões e tem ido parar aos tribunais, é, por exemplo, em processos de venda executiva, em que no título da transmissão nada é falado sobre a questão das dívidas ao condomínio. E então, nesse caso, tem o comprador
a obrigação de assumir a dívida que vem do passado e depois a obrigação de pagá-la ou não. Portanto, aí tem levantado muito celeuma. Agora, como é óbvio, vai começar a formar-se jurisprudência. O meu entendimento é que se o título de transmissão nada diz sobre a dívida ao condomínio, ela passa para o comprador. Sim, perfeito, doutor. Aqui no Brasil também nós temos a transmissão. Uhum. Então, e aqui no Brasil nós ainda temos no direito imobiliário, eu atuo muito pouco, né, algo menor no meu escritório, mas se, por exemplo, eu vou comprar um imóvel seu e o senhor está sofrendo execuções fiscais, por exemplo, processos trabalhistas, e eventualmente eu não retiro essa certidão negativa de débitos do imóvel, que é condomínio, taxas tributárias, e também do seu nome, por exemplo, o que acontece? Eu também vou arcar com o ônus, eu perco esse imóvel, tá? Eu perco, vai a leilão. Então, aqui no Brasil, é importante eu saber se não tem débitos no condomínio, mas também na pessoa do vendedor. Porque se a pessoa do vendedor estiver devendo, Sim. esse imóvel, essa venda pode ser anulada para pagar as dívidas dele. Então aqui o sistema, digamos, ainda é mais gravoso. Isso, eu sempre digo, é perigoso, né? Tem que se tomar cuidados para comprar um imóvel. Porque às vezes a pessoa está vendendo, e aqui no Brasil às vezes isso acontece, né? Às vezes até de má fé. Eu sei que estou sendo executada judicialmente e eu vendo o imóvel para que eu não venha a perder esse imóvel para pagar a dívida trabalhista, por exemplo. Em Portugal é um pouco diferente. Isso só acontece quando há uma simulação. Ou seja, se ficar provada que aquela operação de venda foi apenas para a dissipação do património, para o devedor não pagar e que quem comprou sabia da situação, então aí é feita a reversão de todo o processo de venda e, portanto, fica sem efeito. Portanto, tem que ser feita uma chamada ação de impugnação pauliana e ela torna-se procedente e aquela venda fica sem qualquer tipo de efeito. Agora, se o comprador é um terceiro de boa-fé, ou seja, desconhecedor de toda essa situação, a lei protege o comprador. A propriedade fica na esfera jurídica do comprador. Aqui no Brasil nós temos bastante discussão. Temos a figura do terceiro de boa-fé, mas há um risco muito grande. Se eu compro um imóvel e não tomei esses devidos cuidados, eu corro o risco de perder. É evidente. Né? Porque, eventualmente, eu estou de boa-fé. Eu que comprei o imóvel, mas quem me vendeu não estava. E aí há o que nós chamamos de fraude acredor. Eu me desfaço do imóvel para que eu não venha a perder. Eu recebi o dinheiro e agora eu não tenho como reembolsar. E daí vira uma outra ação de indenização no Poder Judiciário. Só que aí entra aquilo que eu sempre digo, né? O dinheiro, ele não tem cor. Quando eu gastei todo o dinheiro que eu recebi de ti, e eu não tenho da onde retirar mais, porque eu não tenho patrimônio, como é que tu me cobra? Não me cobra, né? Então, alguém vai ficar sempre no prejuízo. Então, quando eu recebo clientes no escritório que buscam comprar imóvel, eu sempre digo, olha, vamos retirar, né? Ou, às vezes, até esses dias eu recebi um cliente e falou, não, ele é uma pessoa bem estruturada, tá tudo certo. Falei, veja, bem estruturado ou não, eu, como advogada, atuo na segurança, né? Eu tenho que te proteger, porque amanhã eu não consigo justificar que você perdeu o seu imóvel, né? Então, são as nuances do direito, né, doutor? Neste caso aqui, o direito brasileiro estabelece um nível de exigibilidade maior. Sim. Muito maior. O problema é que no Brasil, doutor, a lei, ela, exatamente isso, ela é muito mais protetiva. Porém, qual que é o problema? Que a grande maioria das pessoas desconhece os direitos e os riscos de uma transação como essa. E é muito triste, né? Porque quando o senhor não advoga na área imobiliária, né, doutor? O senhor advoga na área dos sonhos, né, das pessoas. Porque comprar um imóvel é algo de sonho, às vezes, de uma vida, né, doutor? Completamente. Então, o senhor não advoga, o senhor proporciona sonhos, segurança aos sonhos de uma vida. Olha, doutor. É isso mesmo. Tá vendo? Por quê? Porque eu falo, as pessoas, elas aguardam anos, vida toda para adquirir um imóvel, né? E aí, de repente, ela vê o seu sonho ruir. Isso é muito triste, né? Então, aqui no Brasil, a problemática é que a grande maioria das pessoas não tem o hábito, né? O que eu imagino que na Europa seja muito mais
tranquilo isso, de buscar um advogado, dizer, olha, doutor, eu gostaria de comprar esse imóvel, o senhor pode fazer uma análise jurídica, se está tudo correto, se a documentação está correta, se os tributos estão pagos, se há algum risco, né? Porque quando isso chega no meu escritório, eu digo, olha, nós precisamos dessas certidões, tá? Para ali oferecer segurança, né? E eu tive um caso recentemente que uma pessoa me trouxe essa situação e foi engraçado, porque veio uma ação de execução tributária e o imóvel já estava bloqueado na Receita. Estava com minto, né? Refazendo, né, doutor? Ele não estava bloqueado, mas ele já estava com ordem de bloqueio. A dívida não era grande, tá? A dívida não era grande. Só que aí o meu cliente falou, veja, mas ele não vai deixar ir para leilão esse imóvel por uma dívida desse tamanho. Só que aí eu, como advogado, digo, olha, veja, é um risco, pode ser que ele não pague e o imóvel vá a leilão, né? Então, aí conversamos com o vendedor e conseguimos abater essa dívida e resolveu. Então, isso eu sempre falo. O grande problema é que as pessoas, elas têm que compreender, né, doutor, que existem regras claras, inclusive, para realizar sonhos, né? E principalmente o sonho da casa própria, que às vezes é o único imóvel da grande maioria das pessoas, por exemplo, no Brasil, né? Sim, sim. Então, esse cuidado de buscar o advogado, de consultar, né, de investir, porque às vezes aqui no Brasil nós temos a ideia de que advogado é despesa. Não, eu sempre digo, advogado é investimento e segurança para você, né? Porque você perder o seu imóvel, ele escorregar pelas suas mãos, ver o seu sonho escorregando pelas mãos é muito triste. Eu já vi famílias perderem a casa e voltarem para o aluguel, e é uma das situações que desestabiliza toda a vida da pessoa, Sim, né, doutor? completamente. Porque é uma dor tão grande, né? É tão grande, talvez só perca para um problema que nós temos aqui no Brasil quando se fala em direito imobiliário, doutor, Bom. que é a fiança. Aqui no Brasil, eu não sei como é em Portugal, se eu sou sua fiadora, sou sua garantidora, tá? Para alguma transação comercial que o senhor faça, né, enfim, eu posso perder, inclusive, o meu imóvel, o que eu moro. Isso é muito triste e as pessoas não sabem disso. Sim. Então elas chegam no escritório, doutora, não posso perder o imóvel que eu moro. Claro. Veja, a lei, infelizmente, não lhe protege. Então, assim, é um dos contratos mais perigosos. São 2 contratos que você perde a casa que você mora aqui no Brasil. A questão do condomínio, dívida de condomínio, e a dívida de segurança, de fiança, que a gente fala. Exato. Então, isso é muito perigoso e a gente vê muito. Eu, às vezes, fico impactada, né, com as famílias. Quando elas chegam, leilão, perdendo imóvel, doutora, eu confiei na pessoa, ele era meu amigo, ela era minha amiga, ela ia pagar e ela não pagou. Pois. E aí o imóvel foi a leilão. Foi a leilão. Lá em Portugal também basicamente é assim, porque depois a fiança é uma garantia pessoal. Sim. A partir do momento em que o obrigado principal não cumpre, o credor vai bater na porta Do garantidor. Exatamente, do fiador. E depois a maior parte dos contratos lá em Portugal tem uma coisa que é, portanto, a exclusão do benefício da execução prévia. Que é, o credor não tem que ir ver todo o património do devedor, pode ir logo acionar o património do fiador. Okay? E isso é gravoso para o fiador. Sim, sim, Okay? imagina. Porque até pode acontecer, do ponto de vista abstrato, imaginemos, comprou com crédito hipotecário e confiança, e até tem um outro imóvel, mas se no contrato está que é sem o benefício da execução prévia, o credor pode até deixar de ir executar o imóvel do mutuário e pode ir lá bater na porta do fiador. Porque está ali escrito, sem benefício da execução prévia. Aqui no Brasil nós temos também basicamente isso, doutor. E então, assim, às vezes acontece. Não raro, porque alguns juízes não aceitam, né? Eles dizem, olha, primeiro execute o devedor. Sim, mas assim, a gente tem casos também que já executou direto. Exato. Né? Então, mas é que vamos lá ver, é que o fiador concordou com essa regra do jogo. Pois é. Quando ele assinou o contrato e está lá, sem o benefício da execução prévia, se ele não teve essa tomada de consciência, devia ter tomado, porque assinou. E é por isso que a advocacia preventiva é muito importante. Sim. Cada vez mais importante. Lá na Europa e em Portugal começa a haver esse movimento crescente das pessoas primeiro dizer, olha, eu primeiro tenho que consultar o meu advogado. Isso então, é ótimo, para né, assinar doutor? o contrato.
Até, às vezes, até mesmo, olha, eu vou levar o contrato, ou envio para o meu e-mail, para depois reencaminhar para o meu advogado, e depois eu. Ou então, às vezes, até outra coisa que é, olha, eu quando for para assinar, eu vou trazer o meu advogado. Ótimo, né? E isso é ótimo. Sim, É, porque evitam uma série de problemas, né, doutor? exatamente. Ah, É o que logo nós... à cabeça. Sim, Logo à eu cabeça. adoro, né, doutor? Eu já deixei o meu exemplar, né, doutor, do livro para o senhor, Socorro, Fui Processado, que é justamente a atuação na área preventiva, Preventiva. doutor. E Claro, muito obrigado, muito voltado obrigado. para o trabalhista, né? Aqui, Socorro, fui processado. 14 estratégias cruciais para proteger o seu negócio de riscos trabalhistas. Que é um dos maiores passivos do Brasil, né, doutor? Ah, O passivo trabalhista. E estarrecedoramente, doutor, 85% das ações que chegam ao judiciário trabalhista são para cobrar verbas básicas, saldo de salário, fundo de garantia e horas extras. Por quê? Nós temos no Brasil algo que é muito bom. O brasileiro, ele é muito empreendedor. Nós vivemos numa época da pejotização, né? As pessoas abrem os seus CNPJs, empreendem. Isso, tiradas as discussões, né, de eventual desvirtualização do processo de empreendedorismo, né? Que às vezes também nós temos no STF agora a discussão, né, dessa desvirtualização, mas eu estou falando do empreendedor mesmo, né? Daquele CNPJ empreendedor efetivamente. Às vezes as pessoas abrem o seu CNPJ, não conhecem o ramo de negócio que vão atuar. E aí eu sempre falo, não é? O problema das empresas no Brasil, doutor, nós temos algo assustador. 50% das empresas, doutor, abertas todos os anos, elas fecham até 5 anos de vida. Ou seja, e daí tem outro dado alarmante. Quando eu passo de 5 a 10 anos, 85% das empresas fecham. E a grande maioria por passivo trabalhista. Porque, eu digo, o empresário, ele, na maioria das vezes, o Brasil, né, com toda a deficiência educacional que nós temos, as pessoas desconhecem a regra do jogo. Então, eu recebo clientes no meu escritório, trabalhistas, e essa frase, socorro, fui processada, é a frase que eu mais ouço, doutora, me socorra, doutora do céu, pelo amor de Deus, recebi um processo enorme, ele trabalhou 3 meses na minha empresa, ele quer 200 mil. E aí, você vai analisar a documentação, doutor. Ou melhor, a não documentação, eu costumo dizer. Tem contrato de trabalho? Não tem. Tem polerite? Não tem. Tem cartão ponto? Não tem. Tem preventivo de acidente de trabalho? Não tem. Tem treinamento, capacitação para utilização de EPI? E o que eu faço, né? Eu brinco, né, doutor? Porque eu sou muito brincalhona, eu falo milagres. Infelizmente, eu ainda não consigo fazer. Então, eu tenho muitos exemplos ao longo de 16 anos de carreira, de eu receber empresas doentes, com demandas trabalhistas de toda a monta, sem documentação, e aí você tem, o preventivo também tem isso, de você trabalhar o passado. Então eu vou chegar para o senhor e dizer, olha, doutor, essa ação aqui, o senhor tem um risco de 90%, o senhor não tem documento, a outra parte tem provas, né? O senhor vai sofrer uma condenação. O senhor quer pagar uma condenação de 100 mil lá na frente, ou o senhor quer que a gente tente um acordo aqui de 30 mil, percebe? Essa é a advocacia preventiva, né? Claro, como Também, é óbvio, né? é melhor pagar Sim, 30 mil e despachar o assunto. Mas na prática, doutor, nós temos de todas as formas, tá? Claro. Nós temos empreendedor que ainda não consegue. E no Brasil nós temos algo que é muito, às vezes, emocional. Não, é um absurdo. O José faltava na minha empresa. O José chegava atrasado, eu me nego a pagar 30 mil. E aí lá na frente, às vezes, ele paga um valor exorbitante, sim. Os meus clientes hoje, eles sabem, porque eu sou muito prática. Eu coloco por escrito. Então, se o senhor é meu cliente, tem a sua empresa, eu vou lá e vou escrever. Eu digo, olha, senhor José, eu sugiro que o senhor faça um acordo, né? Porque o risco é em torno de, né? A gente não pode prever 100%, porque às vezes o cliente volta e diz, doutora, 100 mil reais, e a gente não pagou 30 lá atrás. Então eu digo, olha, veja, eu lhe coloquei as possibilidades. Exato. Então isso no Brasil, infelizmente, é muito comum, sabe, doutor? As pessoas não têm conhecimento, empreendem o que é bom empreender, né? Mas elas ainda não têm a cultura da prevenção. Olha, eu vou contratar um advogado, né? Eu já vou, hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um cliente, falou assim, doutora, eu estou abrindo uma empresa, mais uma empresa, e eu quero já constar no próprio Estatuto Social a assinatura da minha advogada. Já passa a sua OAB aqui, que eu já vou incluir aqui.
Bom, Isso é ótimo, né? Eu vou, ótimo, inclusive, fantástico. encaminhar o contrato social, os documentos para a senhora analisar. E isso é fantástico, É. porque, veja, ele pediu para o contador vai elaborar, vai chegar a mim, eu vou sugerir alterações, ele já começa a sua operação seguro, né, doutor? Tranquilo. Aliás, na minha opinião, todo empresário deve ter estes três profissionais. Deve ter um advogado na empresa, deve ter um contador e deve ter um fiscalista. Porque normalmente, pelo menos lá no Brasil, nós lá dizemos contabilista em vez de contador. Mas, portanto, o contabilista barra contador, ele faz aquela operação de lançamento de todos os dados, comunicação para a autoridade tributária, e ele não tem tempo para o planeamento fiscal. Claro. Então, o ideal é ter este tripé: o Sim. advogado, o contador e o fiscalista. Sim. O fiscalista faz o planeamento fiscal já neste ano todo, para depois no próximo ano estar tudo na sequência do planeamento, okay? Para depois não haver surpresas, okay? Porque aqui o princípio fundamental é aprender as regras do jogo antes de jogar o jogo. Sim, exatamente. Exatamente, doutor. E aqui no Brasil nós não temos esse tripé, doutor. O grande problema é que sou eu empresário no meu empreendimento Sim. e no meu eu resolver as coisas, sabe? Infelizmente, doutor. Hoje a grande maioria das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. E aí, assim... Mas peço desculpa de dar esta observação. Mesmo para as microempresas, Sim, eles têm que perceber esta virada. Têm que perceber esta virada, porquê? Porque quando começam a ter este planeamento, vão ter benefícios lá à frente. Estão a plantar para colher lá à frente. Eu estou a pagar um advogado, pago uma consulta, estou a pagar o contador, pago uma mensalidade, uma prestação de serviços, pago o fiscalista, mas eu vou colher lá à frente. sim. Eu vou até além, doutor. Para o pequeno e médio empreendedor, ou para o microempreendedor que a gente tem, é mais importante ainda que ele tenha o auxílio de um contabilista, de um fiscal, de um advogado. Porque eu digo o seguinte, doutor, uma empresa grande que tem centenas de empregados, se ela receber uma ação, ou se eventualmente ela receber 100 ações, ela consegue sobreviver, ela tem capital e ela consegue se estruturar. O problema, eu cito, é o seguinte, eu tive um caso emblemático, inclusive próximo ao meu escritório, em que um dono de cachorro-quente, ele vendia cachorro-quente todo dia à noite ali na avenida. E ele tinha um ajudante na sexta, sábado e domingo. Tá? E depois, com o tempo, tinham eventos ali próximo, alguma coisa, ele chamava esse menino e esse menino vinha. E esse menino entrou com uma ação na época, doutor, pedindo 98 mil. Ele trabalhou 7 anos com ele. Né, ele ficava até de madrugada, às vezes, e ok, tinha movimento, né? Eu sou dono do meu negócio, eu vou aproveitar, não vou dispensar cliente, ele não está errado. E ele entrou com a ação 98 mil. E esse empreendedor, ele chegou no meu escritório chorando, literalmente, doutor. Porque ele dizia assim, doutora, 98 mil reais, se eu tenho que vender o carro que transporta a banquinha de cachorro-quente até o local, e mais, eu tenho que vender a minha casa, porque eu não tenho condições de pagar, percebe, doutor? Então, o pequeno e o micro, uma única ação trabalhista inviabiliza o negócio dele. Uau. Aí, na época, foi muito doloroso ver isso, né? Porque era o sustento da família dele, ele tinha um filho com problemas de saúde gravíssimo, afetou a vida dele, toda a vida dele. Só que aí na primeira, segunda audiência, a gente conseguiu fazer um acordo com o auxílio do Poder Judiciário ainda, né? O juiz, né? Porque o menino dizia, ele tem dinheiro, eu quero receber à vista, tá? E aí a gente conseguiu reduzir numa negociação, numa conciliação, expressivamente o valor. Obviamente, o juiz chegou para ele e falou, olha, veja, né, vou lhe explicar alguns pontos, né, não é porque o senhor pediu 98 mil que o senhor vai ganhar 98 mil, o senhor tem que produzir provas, o senhor tem que, né, não é bem assim. O senhor tem testemunha? Não, eu não tenho. Então, pois é. Ah, é porque eu posso pensar em alguém, não sei o quê, né? Então tinha um risco ali, né? Tinha uma materialidade desse trabalho nesses dias, tá? Conversas de WhatsApp, teleentrega, né? Então tinha um risco muito grande para a empresa, de certa maneira. E 5 anos de atividades, né? Porque aqui no Brasil a gente cobra só os últimos 5 anos, né? A gente não cobra todo o período. E aí esse empreendedor, ele
E ele até hoje, até muito recentemente, agora ele se aposentou, mas ele era meu cliente, porque ele falou, doutora, eu não posso ficar sem você nunca mais, Exato. porque a hora que eu vou e ele contratou outras pessoas, eu já formalizo, organizo, né? Pagou o acordo em suaves prestações, a gente, né, conseguiu algo que ele conseguia pagar, só que ele disse algo muito profundo para mim na época que me chocou, porque ele estava a 2 quadras do escritório. Ele disse assim, doutora, esse dinheiro que eu estou pagando para ele, eu poderia ter pago uma vida de honorários consultivos para o seu escritório. E hoje eu olho que o honorários não é despesa, é um investimento. Tanto que ele indicou clientes que eu Claro. atendo, porque ele falou assim, veja, e aí ele falou assim, olha, teve um período que eu tinha outros meninos, e se esses outros 2 ou 3 ingressassem na justiça? Então, esse é o risco, né? O pequeno, ele é mais fragilizado perante a lei, doutor. Mas, lá está, é aprender com quem tem resultados. Sim. A empresa grande, ela tem uma equipe de advogados, tem uma equipe de contadores, Equipe de RH, uma equipe de segurança do trabalho. equipe de fiscalistas, e eles têm resultados. Então, se eu sou pequeno, eu não vou ter uma equipe, mas ter um advogado. Eu equipe, né, doutora? Que a gente brinca no Brasil. O eu equipe está aqui, né? Pode. Por isso é que normalmente dá grande problema. Mas neste caso, a dor desse cliente serviu para ele aprender. A doutora entregou esse excelente resultado para o cliente. Sim. Ele aprendeu e aí também fez uma coisa boa, que é não voltou a cometer o mesmo erro. Aí começou, doutora, olha, antes de eu quero meter aí um menino lá, como é que é? Olha, vou passar os dados, faz o contrato, faz aí tudo para mim. Bom, está tudo certo. Sim, porque se tem uma formalização, né, doutor? Porque hoje no Brasil nós temos uma série de possibilidades contratuais, né? Uhum. Então, eu posso contratar alguém para um serviço autônomo. Eu posso contratar um CNPJ para trabalhar para mim. Eu posso N possibilidades. Uhum. Só que se não tenho formalizado, percebe? Como é que eu chego no juiz e diz, doutor, ele era CNPJ. Doutor, ele era autônomo. Doutor, ele era avulso. Doutor, ele era diarista. Sim. Se eu não tenho um documento dizendo que ele era diarista, quanto que ele recebia, como que funcionava essa relação. Então, isso prejudica bastante. Eu sempre falo, né? Recentemente eu fiz uma audiência, agora aqui em São Paulo, inclusive, e o magistrado vira, né, para mim e diz, doutor, eu percebi que não temos contrato de trabalho, correto? Falei, não, a relação ela era autônoma, CNPJ, era comercial, relação entre CNPJs. E aí ela disse, eu compreendi. Então, ou seja, ela viu que tinha formalização no processo da relação de autonomia. Agora, aí eu inverto, né, a linha do risco, porque veja, se eu estou dizendo que a nossa relação comercial, doutor, a nossa relação contratual, ela não era laboral, mas era comercial entre empresas, né? Aí eu já dificulto um pouco a vida do requerente, né, do reclamante, porque é ele que vai ter que provar que não era uma relação e que era uma fraude esse contrato que nós temos, percebe? Então, isso é bastante interessante. Agora lembrei-me, por exemplo, lá em Portugal, se alguém é admitido numa empresa sem contrato por escrito, a lei qualifica esse contrato como contrato de trabalho indeterminado. Pois é. Ou seja, fica logo efetivo. E depois as questões que normalmente são colocadas sempre no tribunal é então a que horas é que você entrava? A que horas é que você saía? Qual é o intervalo de almoço? Qual é o intervalo do almoço? Os equipamentos do trabalho, quem é que fornecia? Você tinha que preencher alguma folha de entrada, alguma folha de saída? Tinha um cartão de ponto? Portanto, depois é para condensar ou materializar os conceitos de subordinação, horário, habitualidade, né? Aqui nós temos o artigo 3º da CLT, habitualidade, subordinação, continuidade, remuneração, né? Enfim. Como é que você era pago? Era em numerário, era por transferência, era por cheque, era sempre o mesmo valor, não era? Depois, e há questões que às vezes são... mesmo tudo por escrito, às vezes tem risco. Aqui no Brasil mais é isso, não ter por escrito. Eu agora estou-me a lembrar de um caso engraçado, que é isto é só para ver a questão, como é que as coisas são. Portanto, presta um serviço de limpeza para um condomínio, ok? Depois, mas era integrado já na própria empresa que administrava o condomínio, que também tinha essa valência da prestação da limpeza. Portanto, o A era trabalhador da empresa que administrava o condomínio.
Entretanto, a empresa que administrava o condomínio foi exonerada, portanto, fui contratado a uma outra empresa, e essa nova empresa de administração de condomínio não tinha essa valência de prestar, portanto, os serviços de limpeza. Olha. E então a pessoa continuou a prestar os serviços, esse A continuou a prestar os serviços, mas como prestador de serviços. Okay? E durante o tempo, vários anos, estamos a falar, não sei, 5, 6, 7 anos, essa pessoa recebia sempre o valor do pagamento da prestação de serviços por cheque ou por transferência bancária da conta bancária do condomínio. Do condomínio. Olha Okay? só. E agora, há relativamente pouco tempo, essa pessoa A faz uma demanda a dizer: não, eu quero que seja reconhecido que a empresa que administra o condomínio seja judicialmente condenada como sendo a minha entidade patronal, para que eu tenha direito ao subsídio de férias, subsídio de Natal. Olha. E quer dizer, é incrível como é que, mesmo com toda esta situação, e a pessoa sabendo, aliás, eu neste caso até estou a pedir a condenação em mitigância para a fé. Okay? Porque a pessoa sabe que recebia sempre da conta bancária do condomínio. Portanto, ela recebeu por cheque ou por transferência bancária. E mesmo assim, olha, deu nesta confusão. Mesmo assim, o risco às vezes está lá, né, doutor? Tá lá. Eu sempre digo, quanto mais formalizado, melhor. Mas assim, e aí a gente administra o risco, porque veja, o doutor fica na tranquilidade para realizar essa defesa. Né? O problema é quando nós não temos nenhum documento, né? Então, isso aqui também no Brasil acontece muito, né? Nós temos juízes mais legalistas, né? Nós temos juízes mais constitucionalistas, né? Enfim, como temos juízes muito mais liberais no que tange a compreensão das formas de trabalho, né? Claro. E isso impacta em discussões homéricas, né? Nós temos categorias, por exemplo, que elas já não querem mais trabalhar vínculo CLT. E eu penso que essa é uma consequência, né, do mundo moderno e nós advogados, juízes, promotores, pensadores do direito terão que trabalhar isso. Sim. Até que ponto o modo tradicional de trabalho, né, doutor, ele vai subsistir? Sim, sim. Né? Aliás, agora até é interessante que a evolução é tanta que já há várias empresas que permitem que os trabalhadores façam a sua prestação de trabalho no período do dia em que eles sentem-se mais motivados para trabalhar. Olha. Não há um horário contínuo. O que interessa é cumprir um X de horas diárias, mas você não tem que começar necessariamente às 9 e acabar necessariamente a não sei a que horas. Você tem que cumprir aquela bolsa de hora diária, mas de acordo com aquilo que você se sente melhor. Okay? Claro que isso é preciso uma estrutura já de uma certa dimensão sim. para que isso aconteça. Aqui muito se leva em consideração quando a gente fala em contrato de trabalho, de emprego, né, ou CNPJ, pessoa jurídica, prestação, relação empresarial. Às vezes eu não exijo jornada, eu não exijo, né? Se eu exijo jornada, já é um elemento para configurar o vínculo. Exato. Mas eu te passo X tarefas. Doutor, o senhor precisa me entregar X tarefas no mês, na semana, e se tivermos mais, o senhor pode receber, se quiser, se não quiser, né? Mas no mínimo eu exijo tanto. Né? E se exceder, eventualmente tem pagamento extra, né? de valores, não estou falando de hora extra. Então isso aqui tudo é possível. Hoje nós temos muito isso, inclusive o trabalho em regime de home office também. Isso tem sido muito comum. Eu lhe contrato, o senhor tem um CNPJ, está lá do outro lado do Brasil e está tudo certo. Às vezes você nem conhece a pessoa e ela está lá prestando serviços, muitas das vezes também, isso falando de empreendedores mesmo, e não de desvirtualização do contrato, mas que eles trabalham para 2 ou 3 outras empresas, né, e tá tudo certo. Também, no horário que melhor lhe prover, ou às vezes até no dia que eu melhor entendo e compreendo que eu devo trabalhar para ti, eu trabalho, no outro dia eu compreendo que é melhor trabalhar, e assim vai, e tá tudo certo. E a doutora está na área trabalhista há quanto tempo? 16 anos, doutor. Na verdade, um pouco mais, tá? Porque durante a faculdade eu já trabalhava numa empresa de telecomunicações, no jurídico trabalhista, civil, né, enfim, regra trabalhista. Nós tínhamos milhares de ações trabalhistas e eu, né, participava como preposta na Justiça do Trabalho, depois formei, montei o escritório e imediatamente comecei a advogar.
E porquê que a doutora escolheu a área trabalhista? Olha só, doutor, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu comecei a estudar direito, eu tinha um sonho, doutor, que era ser juíza do trabalho. Na verdade, ser juíza num primeiro momento. Eu achava lindo, porque eu venho de uma família muito humilde, sabe, doutor? Eu venho de uma família em que eu sou a primeira a estudar um curso superior. Eu sou a primeira a ingressar numa universidade. Então eu queria, e é engraçado que esse desejo surgiu aos 6 anos de idade, doutor. Uau. Porque eu era uma criança muito pobre, muito humilde, assim, só não faltou comida na nossa casa, e o carinho, o respeito, o cuidado dos meus pais, né, eu e meu irmão. E aos 6 anos de idade, diante de uma crise muito grande, meu pai doente, eu ouvia rádio. Meu pai sempre amou ouvir rádio, doutor. Até hoje ele ouve muito rádio. E a gente ouvia uma guerra na rádio. A gente não tinha televisão, não tinha nada. E eu ouvia advogados e advogadas comentando a guerra. Eu achava aquilo lindo. Juízes, promotores, né, comentando. E aí eu falei, eu quero ser juíza. Eu quero ser juíza. E eu ingressei na faculdade de Direito dizendo, eu vou ser juíza, não quero advogar nunca na vida. Aqui no Brasil a gente tem um ditado, tá, doutor, me perdoa, que é cuspir para cima e caiu na testa. Porque, e aí na segunda semana de faculdade eu fiquei desempregada. Na verdade, meu empregador não gostou nada, né, quando eu comecei a fazer uma faculdade, né, doutor? Isso não era legal para ele, né? E na segunda semana fiquei desempregada, arrumei um estágio, né, num escritório de uma advogada que eu admiro demais. E aí ela me indicou para essa empresa, né? Então, e aí essa empresa era de direito do trabalho. E aí eu comecei a trabalhar, né? Fazer o estágio, ia para o fórum, e eu me apaixonei pelo direito do trabalho. E aí lá pelas tantas, na metade do meu curso, eu passei para policial federal lá na Amazônia. E aí eu falei, não vou, eu vou investir na minha carreira da advocacia trabalhista, que é isso que eu quero fazer. Então, assim, naquele momento, eu já estava apaixonado pelo direito do trabalho. E aí, ali permaneci, não me arrependo de nada, obviamente, né, doutor? E estamos aí, atendendo pessoas no Brasil inteiro e fora dele. Fantástico. Já agora, é habitual aqui, portanto, quem cursa Direito logo começa a fazer o curso e ir estagiar para um escritório de advogados, é isso? Aqui sim, aqui na verdade nós temos este hábito, né? E até é aconselhável. Eu como professora universitária que fui por muito tempo e sou, né? Eu aconselho, porque veja, nós temos uma legião, doutor, no Brasil, de pessoas formadas em direito e que não conseguem a OAB. Mas elas não conseguem a OAB, primeiro, os cursos estão com a qualidade, infelizmente, muito baixa, isso é fato. Eu tenho uma crítica, né, ao ensino no Brasil, a qualidade está muito, muito precária, infelizmente. Não estou dizendo que todas as faculdades sejam precárias, não é isso, né? Eu leciono em instituições, nas pós-graduações e graduações espetaculares. Porém, nós temos uma grande quantidade de instituições muito, muito, muito sucateadas. O ensino não é sério. Então, nós temos uma legião de hoje, mais de 3 milhões de bacharéis no Brasil que não têm OAB e já tentaram dezenas de vezes. Então, e nós temos uma legião de advogados e advogadas com a OAB em mãos que não sabe trabalhar. Então, assim, não sabe elaborar uma petição, infelizmente, sabe, doutor? No escritório, essa é uma dificuldade que a gente tem, quando a gente recebe, às vezes, o profissional cru, que a gente fala. Então, eu sempre oriento, né, que os estudantes vão fazer um estágio. A grande problemática, doutor, é que o Brasil, ele abriu muitas instituições, muitos cursos de direito. Então, assim, nós temos estagiários trabalhando, nos mais variados escritórios, Poder Judiciário e tal, mas não se consegue atender a todos. Então, ainda nós temos uma grande parcela que não pratica, que só tem a teoria na faculdade. E aqui no Brasil, eu não sei como que é lá em Portugal, mas aqui nós não temos, por exemplo, nos Estados Unidos, essa é uma crítica que quando eu falo em sala de aula, eu quase sou morta, doutor, mas eu sobrevivi até agora. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Porque eu falo o seguinte, nos Estados Unidos, né, o curso de Direito, você estuda um determinado período de tempo, né, acho que 3 anos, é teoria, teoria, teoria. Depois é só prática, né, você tem que escolher, acho que, se não me engano, 3 áreas e praticar. Prática, é só aula prática. Aqui nós não temos isso. E aqui nós temos um projeto de lei para mudar 5 anos para 7 também. E aí, quando me perguntam em sala de aula, e por isso que eu quase sou morta, doutor, se eu sou a favor, eu sempre digo que eu sou a favor de alterar e aumentar 2 anos. Porque aí nós poderíamos propiciar a prática para os acadêmicos.
né? Mas Sim. há uma polêmica gigante, né? Não, Enfim. mas isso é muito importante. Sim. Engraçado que lá em Portugal, por exemplo, é exceção alguém que está a cursar Direito já ir para um escritório de advogados. Isso é uma exceção. A regra Exceção. é uma exceção. A regra é só começar a estagiar depois de acabar a Olha licenciatura. só. Ok? Essa é a regra. Olha. Se for pensar por um lado, né, doutor, seria o ideal, porque aí ele já tem a base teórica, né? Porque aqui os cursos mudaram muito, na verdade. O acadêmico, ele pode estagiar em qualquer período. Hoje ele pode prestar a OAB, o exame da OAB, a partir do 8º período. Então ele nem terminou, e aí eu falo, por exemplo, quando eu estou em sala na graduação, isso é muito problemático, porque o aluno ele está pensando lá na OAB, ele nem terminou a minha disciplina aqui, mas ele está longe. Já não está conectado. Não está conectado. Então, assim, isso na graduação me entristece. Sabe? E aí a qualidade com tudo isso, né, doutor, acaba que reduz bastante, claro. Não deixando menos, né, a questão da cultura nossa. Né? Nós, infelizmente, no Brasil, não temos uma cultura de incentivar os nossos filhos a estudar desde cedo. Né? O próprio Estado, hoje, na educação pública, não deixa reprovar os acadêmicos. Então, eu faço uma brincadeira, sempre que eu dou palestra, eu falo em universidades, né? Enfim, em determinados momentos, já falei isso, que eu já recebi alunos do 8º, 9º período do curso de Direito, eu sou professora de TCC também na faculdade, que ele escreve Universidade com C. Bom. Só que esse não é um problema meu, né, doutor? Claro. É um problema da educação básica, porque ele não teve português básico. É um problema do Estado também, da família que não tem essa consciência, e às vezes também, eu não culpo a família, porque às vezes ela também não teve esse conhecimento. Porque e da falta de leitura. Falta de leitura. Nós não temos um incentivo à leitura no Brasil, doutor, infelizmente. Infelizmente, a leitura no Brasil é muito precária. As pessoas não percebem que a leitura, ela abre portas, ela abre mundos, ela muda, transforma, edifica o ser humano. Eu penso que vai haver uma grande transformação no Brasil quando chegar nesse ponto de tomar consciência que a leitura é muito importante. Sim. Ler. Ler sempre. Ler. Eu tenho um ditado, doutor, para a gente encerrar, senão a gente vai ficar a vida toda aqui, né, doutor? Porque o papo tá muito bom, né? Tá maravilhoso. Eu tô adorando, eu tô muito importante, doutor. Eu tô me sentindo aqui falando diretamente com Portugal, aqui na Faria Lima, né, doutor? Estamos aqui no nosso escritório, né, o doutor, meu amigo e meu sócio aqui também, né, na Faria Lima. Então, olha só que bênção. Com muito gosto. Nós estamos aqui em nosso escritório, atendendo nossos clientes e tendo esse papo super agradável, né, doutor? Sobre esses dois continentes do direito. E uma conversa muito suave, muito leve, muito rica também, né, doutor? Muito. Mas eu sempre digo para os meus alunos que o maior ato de revolta de quem vem da escassez e da segregação, doutor, é estudar e romper a bolha. Só que, infelizmente, essa cultura ainda no Brasil não está enraizada. Então, se eu pudesse hoje falar para os estudantes do Brasil inteiro, eu sempre falo duas frases. Uma delas foi dita, inclusive, no evento que a gente participou, né? Mas há muito tempo os meus alunos, porque eu em determinados períodos da minha vida, eu tinha 400 alunos por semestre, sabe, doutor? E eu sempre digo, revolte-se, rompa com a bolha. Né? A maior revolução que você pode dar ao sistema, né, como um todo, é estudar e se capacitar e aprender a ser crítico, questionador, revolucionário, empreendedor, né, ótimo advogado, ótimo médico, enfim, qualquer profissão. E eu sempre digo, por quê? Porque águias não voam com galinhas, até porque galinhas sequer sabem voar, né? Exato. Então, essa é uma frase minha antiga que eu fiquei muito feliz, né, que o professor, que o Dr. Flávio, né, o Flávio Augusto, trouxe na sua palestra magnificamente, né, e é uma grande lição, porque eu sempre digo, se eu ando com águias, eu estou com águias e sou águia. Se eu começo a andar com galinhas, e foi esse o contexto que ele trouxe, daqui a pouco eu já estou me sentindo os medos, né, da galinha. Então, até a águia é um símbolo, né, na minha carreira, que eu trouxe no meu livro, inclusive, né. Eu mostrei para o professor Cristiano, né. Falei, ó, a águia está aqui. E é isso, a gente ensinar as crianças a serem águias, né, a voarem alto, a sonharem, construírem o seu sonho. E essa é a importância de ler, porque ler é viajar sem sair do sítio onde a gente está a ler, mas a gente já está a viajar, está a preparar-se para o mundo. E essa
eu, por exemplo, graças a Deus, tive sempre esse hábito da leitura desde muito, muito jovem. E é fantástico, porque quando nós lemos, nós transformamos, nós viajamos sem sair do sítio onde nós estamos. Mas estamos a preparar depois para a viagem real. Sim, É um simulador. é um Ler é simulador. entrar num simulador Sim, para a viagem real. Por isso, ler é muito importante. sim, Ler é fundamental. Passar esse gosto para as gerações vindouras da beleza da leitura, da arte da leitura. A leitura é ler um poema. sim. É Pois uma é. maravilha. Ler é a chave, né, doutor, da caverna. É a chave Que para vai sair, abrir para a gente sair exatamente. da caverna, É né? Que a isso. gente estudou E tanto no isso é final de muito, semana. muito importante, ler. E depois outra coisa que eu acho que é fundamental, que é esta mentalidade de nós falarmos do positivo, falarmos daquilo que nós queremos. Sim, Porque gera um elan, gera um elan propulsor. Eu sim. quero, Eu eu, quero, eu vou e eu como, vou, né? eu consigo, eu faço. É lindo demais. Sim, É lindo sim. demais. É sobre organizar os sonhos, né, doutor? Eu E, sempre falo, não é para as pessoas que me conhecem, eu posso ter um sonho para permanecer a vida toda e passar pela vida com este sonho. Se eu não me mover, né, uhum, esse sonho ele se transforma em pó. Mas eu sempre tive, desde muito cedo, graças a Deus, eu sou uma pessoa espiritualizada uhum, e tive uma base, os meus pais são meus heróis, né? Então, fantástico. que eu recebi algo em casa que você deveria lutar, que você tem que ter os seus méritos. Tá? Isso eu não tiro do meu pai e da minha mãe, porque eles me ensinaram muito desde cedo. Você tem que lutar pelas suas coisas, você não deve ficar esperando a vida acontecer. Faça acontecer. Faça, resolva os seus sonhos. E eu, desde muito menina, eu estava contando para o senhor agora há pouco, eu comecei a trabalhar aos 11 anos, eu comecei a perceber que os meus sonhos tinham que ser planejados e organizados. Se eu quero Completamente. comprar uma roupa, eu tenho que me planejar, tenho que trabalhar, tenho que conseguir verba, né, para comprar esse bem que eu quero. Então, se o meu sonho ele é maior, eu tenho que fazer uma programação. Hoje eu tenho o seguinte, doutor, eu faço da seguinte maneira, eu tenho um sonho. Uhum. Aí eu penso o que eu preciso fazer para realizar esse sonho. Tá? E aí eu penso o seguinte, bom, em quanto tempo, sabendo do que eu preciso, né, eu já sei o que eu preciso fazer, eu Uhum. sei quanto que vai me custar, às vezes, esse sonho, né, por exemplo, quanto tempo eu preciso. E aí eu começo a trabalhar nele e a realizá-lo. E aí as pessoas às vezes dizem para minha pessoa, doutor, nossa, você teve sorte. Não, não é sorte. Não É é só. planejamento, é constância, é acreditar em você. E às vezes, né, doutor, ajustar as velas, né? Porque às vezes o vento vem ter e... disciplina, fazer aquilo que tem que ser feito, Sim, independentemente de gosto ou não gosto. sim, As pessoas que são pessoas verdadeiramente de sucesso, elas têm esta mentalidade da disciplina. Eu tenho que fazer. Quer eu sim. gosto, quer eu Ou não não. gosto, é para fazer. Eu tenho que fazer. Como diz os nossos maravilhosos mentores, né, professor Cristiano, que a gente admira tanto, né? Adulto vai lá e faz, né? E É não isso mesmo. reclama, né, É isso doutor? mesmo. Eu acho interessantíssimo que toda a formação. Eu este ano, 2025, tem sido um ano de muita formação. E tudo o que eu tenho aprendido, eu resumo numa palavra que é ação. Se for para resumir em duas palavras, eu diria ação consciente ou ação intencional. E se nós olharmos, não é preciso olhar lá para o mundo, lá muito longe. Mesmo nas conexões mais próximas que nós temos dois grandes tipos de pessoas. Aquelas que estão sempre em ação e com intenção, e aquelas que estão sempre a adiar. E se sabotar, né, doutora? Às No vezes fo- eu é- vejo. Essas são as suas piores Às vezes inimigas. eu sempre falo, o pior de tudo é o autossabotador. Quando eu me Completamente. autossabotador, eu nem preciso de alguém para me sabotar, eu mesma já É, faço isso por mim. Né? Então exatamente. isso é terrível, né, É, doutora? É muito triste ver. é. Eu sempre falo, é muito triste ver as pessoas fechadas na caverna e a gente não conseguir fazer nada, né? Porque é só ela que tem o O poder de poder. pegar a chave Sim, sim, dela sim, sim. e abrir a sua caverna e se libertar, né? A propósito disso, aprendi este ano um aforisma que eu acho muito, muito lindo, que é toda a pessoa tem que respirar pelos seus próprios pulmões. Eu respiro pelos meus. Isso é profundo, A doutor. doutora respira pelos seus. Eu posso adorá-la imensamente, mas eu não consigo respirar por si. Verdade, doutor. Eu não Isso é consigo respirar por profundo. si. Que ainda que eu queira e goste de ti, é Não verdade, eu não consigo. consigo. Sou eu. Os meus pulmões têm que fazer Sim. um movimento.
inspira, expira. E isso é um aforismo muito Isso é simples, fantástico, doutor. mas muito profundo. Profundo, Cada um fantástico. respira por si. Tô, Cada um tem que fazer o seu tô caminho. reflexiva aqui, porque é isso. É isso, né? Se cada um de nós fazermos a nossa parte, né, em nosso ambiente, em Sim, nosso sim, sim. sistema, né, doutor, em nossa casa, em nosso escritório, em nossa família, enfim, em nossos convívios, né, o mundo se transforma. Eu estou a dizer isto até porque às vezes nós, e isso já passou comigo e certamente também já terá passado com a doutora e com muitas pessoas, que é, nós às vezes queremos ajudar aquela pessoa ou aquelas pessoas, mas elas não querem respirar por elas. Okay? E nós estamos ali, e quando a gente faz esta tomada de consciência, a gente diz, olha, amigo, você, das duas uma, eu estou aqui para ajudar. Ou afundo junto com você, ou eu vou seguir o meu Olha, vou caminho, né, seguir o meu doutor? caminho. Eu estou nessa fase, doutor. Porque às vezes nós depois quando tomamos esta tomada de consciência, faz toda a diferença. Porque às vezes nós estamos a compartilhar o nosso oxigênio, okay, com o A, o B, e quando a pessoa depois não quer, é para não vale a pena. Sim, É melhor sim. fechar e dizer, olha, eu agora vou respirar ainda mais intensamente, mais profundamente, mas gosto muito de ti, mas olha, eu dei a mão, você não quis, Não está tudo posso fazer certo. nada. Eu tenho uma grande lição nesse sentido, doutor, porque em determinado momento da minha vida eu fiz uma palestra, um workshop sobre budismo. Aham. E uma das filosofias que me tocou profundamente foi isso, que eles trouxeram a pessoa, enfim, o líder, Uhum. né, enfim, não sei, não lembro, faz muito tempo, Uhum. mas isso mudou a minha vida, porque eu lembro que o mentor na época, enfim, ele dizia o seguinte: não carregue problemas que não são seus. Analise se este problema é seu e mais, se você consegue resolver esse problema, porque se você não consegue resolver esse problema, você vai matar a sua vida toda, eventualmente, insistindo em tentar resolver algo que você não vai conseguir, porque ele não é resolvível. E aí ele falava, eu passei uma tarde, um dia todo, na verdade, numa imersão sobre isso, e isso me ajudou muito. Eu até quero me aprofundar agora neste momento da minha vida, eu acho que isso seria muito importante. Porque ele dizia o seguinte, veja, às vezes nós carregamos fardos que não são nossos, nós recebemos problemas e cargas das outras pessoas que talvez elas nem mereçam nós dispensarmos tudo isso da nossa vida para elas. E Exato. isso é verdade, E é isso é verdade. muito profundo. E aliás, se nós olharmos, as equipas que têm sucesso são as equipas em que cada um faz a sua parte. Cada um cumpre a sua parte. Sim. São equipas em que as pessoas têm humildade de aprender, porque nós estamos sempre num processo de aprendizagem. Claro. Há uma pequena fábula, há um pequeno conto que eu gosto muito, que é, uma vez alguém perguntou a um sábio, é verdade que nós aprendemos até morrer? Ele disse, não, é que nós aprendemos até depois de morrer. Sim. Portanto, isto é um processo Eterno. eterno, Eterno. muito contínuo. Portanto, ter esta humildade de nós aprendemos, e eu chego nesta conclusão, que é quanto mais a gente aprende, mais consciência tem da imensidão do que falta para aprender. É uma coisa Fantástico, né, impressionante. doutor? É impressionante. É o cair das É, é, das nós, e é- vendas, né, doutor, dos olhos. Isso é exatamente, é fantástico. Eu fantástico. fico impressionada, concordo Essa para plenamente. mim é talvez a maior saída da caverna. É, porque quando nós não fazemos isso, nós caímos naquela ilusão de eu já sei tudo. Eu já sei tudo, não tenho Não nada dá mais a para aprender. aprender, E não aí tenho então, mais nada a colaborar, né, doutor? aí em vez de crescer, não é estagnar, é retroceder. Aí nós vivemos no melô do avestruz, né, doutor? Com a cabeça Exatamente, no buraco, exatamente. né, esperando a vida acontecer, né? E aprender é uma coisa maravilhosa. Quando nós aprendemos, Fantástico. eu vim aqui a São Paulo para a nossa convenção, Advogados SX, e eu aprendi tanta coisa maravilhosa. Final de semana riquíssimo, né, Riquíssimo. Eu doutor? estava ali, uma Fantástico. esponja, Eu também. a Eu absorver, a adorei. absorver, a absorver. E cada. O doutor é a primeira que o doutor vem, não, doutor? Aqui no Brasil é a primeira. Portanto, Olha só. eu sou advogado da SX desde maio Olha só. deste ano. Portanto, Quando nós fomos a Portugal. exatamente, né? Quando houve o evento lá em Portugal, que a doutora palestrou lá em Verdade, Portugal, gostei muito da verdade. sua Então, palestra. E obrigada, doutor. todas as palestras, eu tenho esta. Eu sempre gostei muito da aprendizagem. E eu sempre desenvolvi uma coisa muito importante que é a memória auditiva e a memória visual. É fundamental. Por exemplo, para mim, dois grandes tiradas que eu tive nesta convenção foi
nós temos que cuidar muito bem do nosso jardim. O nosso jardim tem que ser algo muito aprazível, Impecável, né, doutor? impecável, porque borboletas, cada vez mais borboletas vão vir, cada vez mais lindas, mais coloridas. E a segunda chave mestra, digamos assim, e que tem a ver com a parábola dos talentos. Nós temos que entregar o nosso ouro, os nossos dons, o nosso conhecimento. Muitas vezes eu tive um insight fantástico que é toda a riqueza da minha formação, do meu saber, eu tenho que compartilhar com o máximo de pessoas. Porque eu vou ajudar, vou aprender. Porque nós, quando estamos a ajudar, nós também estamos num processo de aprendizagem. Sim, sim. E isso é fantástico. E, portanto, eu, próximo ano, vou escrever um livro. Isso já é uma decisão que eu tomei agora. Vou no lançamento, doutor. Já estou me convidando. Eu já tenho lá... É que eu tenho lá tudo. Quando eu tenho lá, quando eu digo lá, tenho tudo. Eu tenho o material, é todo disperso. Estruturado. Tenho que estruturar e pôr, escrever e tal. Agora a palavra é só uma, né, doutor? Ação e ação. pronto. E eu tenho certeza que o doutor tem muita ação. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Eu adorei. Obrigada. Diretamente, gente, Brasil e Portugal. Olha que conversa maravilhosa. Doutor José Antônio Silva, meu querido amigo português agora, né? Exato. Olha que honra, estou muito chique. Eu quero lhe agradecer por essa conversa tão rica, tão maravilhosa e tão repleta, né, de ensinamentos, doutor. E só tenho a agradecer, foi muito bom, eu estou muito feliz. Eu também, doutora Andreia Vaz, eu te honro muito, a sua história é muito inspiradora, você Obrigada, fez uma pequena autobiografia para mim da sua história, olha, é muito inspiradora, é fantástica você ter vindo meio humilde, ter rompido diversas barreiras e ser uma pessoa licenciada, depois ter feito mestrado, ter feito doutoramento, é algo... Me revoltei contra o sistema, maravilhoso, doutor. Maravilhoso. E todos devem pensar assim. E uma coisa interessantíssima que eu levo, uma de várias e de muitas, é a questão e a importância do juízo crítico. Você está sempre a falar na questão do juízo crítico, pensar por cabeça própria, ter essa capacitação, essa coragem, essa liberdade de expressão. Isso é fantástico. Realmente, o que nós estamos a precisar hoje na sociedade, cada vez mais, doutor, é a visão crítica, é sair da manada. Exatamente. Tudo ótimo. Mas vocês estão fazendo... Fique tranquilo. Não. Agora vai sair, nós vamos publicar. Fique tranquilo, já tinha dito. Não se preocupe. Não, fique tranquilo. Nós vamos marcar você, Marcelo. Nosso contador, né, doutor, apareceu aqui. Aqui tudo é muito natural. Não, fique tranquilo, a gente não está perdendo, a gente está fazendo uma live aqui Brasil, Portugal. Imagina, fique tranquilo, tá tudo certo. Obrigada, doutor, eu adorei. Em breve, lançamento do seu livro, outros eventos em Portugal, outros eventos aqui no Brasil, né? E vamos trocar conhecimentos, vamos crescer juntos. Conte comigo, o que precisar aqui no Brasil, está à tua disposição. Eu, minha equipe, né? Eu sempre falo que a equipe que caminha com a gente, né, doutor, é muito importante. Né? Então, se preservar o jardim, ele é importante, inclusive para honrar as pessoas que estão com a gente, né? E eu honro muito a minha equipe, é uma equipe fantástica, maravilhosa. E eu sempre digo o seguinte, doutor, todas as pessoas que passaram pelo escritório nesses 16 anos, eu honro, e eu respeito, e eu sempre vou honrar, porque elas construíram essa história. Né? No meu caso, eu sempre digo, Andréa Vaz Advocacia não existiria sem essas pessoas, e isso é muito bom, doutor. Muito obrigada, muito obrigado. À disposição. E a próxima conversa que a gente vai fazer, doutor, nós vamos fazer num podcast Brasil-Portugal, né? Eventualmente fazemos online, organizamos tudo, né? Um horário, porque nós temos uma divergência de... Mas a gente organiza e eu adorei, doutor. Muito obrigada, adorei te conhecer. Muito obrigada. Obrigado. A ida a Portugal foi magnífica, eu amei. Nós já estamos programando para voltar. Fantástico.